Fala, nação rubro-negra! Vou contar um pouco da história do jogador do Flamengo chamado Bruno Henrique. Por isso que é importante que você assista esse vídeo até o final para saber um pouco o que se passou na carreira deste grande jogador do Flamengo até chegar ao nível que se encontra hoje. E se você gostou do canal, se inscreva aqui no canal do Mengão Full Time. Então, vamos às notícias. Bruno Henrique, convocado pela seleção brasileira e vice-artilheiro do Brasileirão, atrás do Gabigol e decisivo em vários jogos da Libertadores, inclusive na final, na grande assistência feita no gol de empate. Um grande momento do jogador. Porém, o que eu vou dizer neste vídeo são as dificuldades que o jogador passou na carreira e chegou a ser recusado por vários clubes brasileiros. Para mim, o jogador Bruno Henrique é o melhor jogador do futebol brasileiro e não foi à toa que foi eleito o melhor jogador da Conmebol Libertadores 2019. A história de Bruno Henrique começa em 2011. Nascido em Belo Horizonte, atuou apenas no futebol amador em sua juventude, sem fazer parte da categoria de base de qualquer clube profissional. Foi campeão da edição 2011-2012 da Copa Itatiaia, jogando pelo Inconfidência, equipe amadora do bairro Concórdia da sua cidade natal. Na época, ainda era conhecido como Bruninho e foi considerado o melhor jogador do torneio. O jogador chegou a passar fome e conviveu há um tempo atrás a realidade de não se tornar jogador de futebol profissional. Foi chamado por um olheiro do Cruzeiro. Só jogaria se fosse bem no clube emprestado. Até que ele foi bem no time de Uberlândia. Mas nada que despertasse interesse no Cruzeiro em renovar o contrato. Então, sem clube, o jogador passou a bater na porta de vários clubes do futebol brasileiro. Mas sempre ele recebia um não como resposta. Tudo porque o atacante já tinha 22 anos de idade e nunca havia passado pela categoria de base de nenhum clube. O Bruno Henrique passou a pensar em até desistir da carreira de futebol e foi oferecido a diversos clubes brasileiros, como Santos, Botafogo, Atlético Mineiro, América Mineiro, São Caetano, Sport, Náutico, Bahia, Vitória, e nenhum ficou com o jogador. Mas Gisele, sua esposa, e juntos há 10 anos, onde tem um filho chamado Lourenço, foi responsável de impedir que o jogador desistisse da carreira de futebol. A única porta que se abriu foi a do Itumbiara, que disputaria a segunda divisão do Campeonato Goiano. Por lá, Bruno Henrique foi excelente jogador, vice-artilheiro do campeonato, e o time conseguiu acesso à primeira divisão do Campeonato Goiano. Então apareceu o Goiás, que fez um contrato de 1 ano. Porém, no primeiro mês, o jogador não agradou muito a equipe e só veio a ter destaque a partir do segundo mês. Então, virou destaque absoluto e um dos jogadores mais importantes do Goiás. Foi vendido meses depois por quase 5 milhões de euros para um time na Alemanha, o Wolfsburg. Bruno Henrique chegou a enfrentar o Real Madrid. Deu assistência para o segundo gol da sua equipe
e teve atuação destacada na vitória dos Lobos em cima do Real Madrid por 2-0 na Alemanha, válido pela primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA 2015-2016. Foi contratado pelo Santos por 14 milhões de reais e trocou em 2019 a Vila Belmiro pela Gávea por 24 milhões de reais por um contrato de 3 anos. E no Campeonato Brasileiro só tem menos gol que o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Porém, tem sido extremamente importante nas assistências para o Flamengo. Antes de encerrar, quero dizer que Bruno Henrique não é o único filho do Inconfidência que virou profissional. O irmão mais velho, o Ander Júnior, o Juninho, usava a camisa 11 e também ergueu a Copa Itatiaia 2012. Mas pela falta de persistência e pela necessidade de ter um trabalho fixo para sustentar a família e seus 2 filhos, precisou abrir mão da carreira de jogador de futebol. Então, nação rubro-negra, se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Eu vou ficar por aqui e nós encontramos nos próximos vídeos.